Olá, parentes. Eu sou Caetê Gavião. Eu sou Maíla Carajá. Nós somos da Rede de Comunicadores Indígenas da COIAB. Começa agora o podcast Amazônia Indígena, trazendo os principais destaques do mês de maio de 2024. O podcast Amazônia Indígena é uma realização da COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Durante os dias 14, 15 e 16 de maio, aconteceu o seminário de nivelamento e formação em Rede Mais Jurisdicional e Padrão TRUIS, na sede da Fundação Amazônia Sustentável, em Manaus, Amazonas. O evento foi promovido pelo Centro Amazônico de Formação Indígena, CAF, da COIAB, visando formar comunicadores e advogados que vão atuar diretamente em seus territórios por todos os estados da Amazônia brasileira. O seminário teve como objetivo desenvolver as capacidades das lideranças indígenas para compreender como funciona o Rede Mais Jurisdicional e, a partir dessa compreensão, iniciar diálogo com os governos locais, estaduais e nacional. Estou como gerente de formação do CAF, que é o Centro Amazônico de Formação Indígena. A COIAB, por meio do CAF, vai estar realizando um curso de formação sobre mudanças climáticas e rede jurisdicional em parceria com o Fundo Kawari e a Arte-Tri. A Arte é uma certificadora que ela trabalha com a salvaguarda e os direitos dos povos indígenas. Então, nós apresentamos um projeto para o Fundo Kawari para fazer uma formação continuada de lideranças indígenas nessa temática de mudanças climáticas e rede jurisdicional. Por que é uma formação continuada? Porque essa formação ela vai estar sendo realizada com as lideranças indígenas que fizeram a primeira etapa do curso sobre mudanças climáticas, carbono e rede mais nos territórios. Então, esse curso vai ser uma especialização ou como a gente está dizendo, um aprofundamento sobre os temas, principalmente de como funciona o rede jurisdicional. E para que esses cursos sejam um curso que atenda realmente a perspectiva das lideranças indígenas, do dia 13 a 16 de maio, nós realizamos aqui em Manaus um curso de nivelamento, que a gente chamou de nivelamento de metodologias e conteúdo com os multiplicadores desse curso. E quem são os multiplicadores? Os comunicadores da Rede COIAB e os advogados e assessoria jurídica da COIAB. Então, nós tivemos durante esse período do dia 13 a 16, na FAES, que é no auditório da FAES, realizando esse nivelamento para que a gente pudesse estar vendo a metodologia que vai ser utilizada nos territórios, os conteúdos que vão ser abordados, porque quando se trata de rede jurisdicional é um tema complexo e que os multiplicadores eles precisavam ver do ponto de vista de como que está dentro dessas discussões, principalmente as terminologias, né, que são assim de difícil entendimento. Então, a ideia é que as lideranças indígenas se tornem multiplicadores, que a gente está chamando da fala do parente para o parente. Então, para se tornar mais fácil essa compreensão. E nós vamos ter como produto dessa formação uma cartilha, né, de forma acessível, organizada pelos próprios multiplicadores indígenas, e um vídeo falando sobre rede jurisdicional numa linguagem, numa abordagem que seja possível das lideranças indígenas nos seus territórios compreender como funciona, como que eles podem estabelecer diálogo com os governos locais, municipais e principalmente entender como se dá a repartição de benefícios. Eu queria só questionar assim, mais a senhora sobre a avaliação de como foi essa atividade em maio, assim, se foi positiva, se foi interessante, se teve algo que chamou a atenção. A atividade ela foi muito interessante porque do ponto de vista das lideranças indígenas, eles começaram a questionar principalmente sobre o próprio conceito de rede jurisdicional e repartição de benefícios.
como que as pessoas que desmatam acabam recebendo um maior recurso e quem preserva acaba recebendo um recurso menor nessa distribuição de benefícios. Então, esses questionamentos eles só fortalecem a perspectiva das lideranças indígenas de que as regras da distribuição de benefícios, ela precisa ser melhorada. Ser melhorada, inclusive, a partir do conceito de RED, que é redução de emissão dos efeitos estufa. Então, quem queima, quem desmata, quem produz esses gases de efeito estufa, acaba recebendo um maior recurso. E as lideranças, elas sempre se colocam, nós que cuidamos dos nossos territórios, que conservamos, acabamos recebendo menos, né? Então, esses conceitos, eles foram muito bons para refletir sobre essa distribuição de recursos e começar a pensar outras possibilidades de como que o RED pode atender a perspectiva indígena do ponto de vista do cuidado, da proteção dos territórios indígenas. Ao fim do seminário de RED mais jurisdicional, as lideranças indígenas dos 9 estados da Amazônia brasileira reuniram-se em Manaus, Amazonas, para dialogar sobre a construção de uma plataforma regional de povos indígenas para enfrentamento às mudanças climáticas. O seminário serviu como espaço de consulta e troca de ideias, promovido pela Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, com o apoio do programa Euroclima Mais, entre os dias 17 e 18 de maio. A proposta de criação da Plataforma Regional Amazônica dos Povos Indígenas atende à decisão 2CP24 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, UNFCCC, que incentiva o estabelecimento da plataforma de povos indígenas e comunidades locais para aumentar a participação e inclusão de comunidades locais e povos indígenas na ação climática, assim como a troca de conhecimentos, tecnologias e práticas para o enfrentamento às mudanças climáticas. A expectativa é que a plataforma seja um instrumento para que os povos indígenas dialoguem frente a frente com governantes mundiais em mesas de negociação internacionais. Nós estamos saindo, de uma reunião sobre a plataforma amazônica de povos indígenas e comunidades locais. Tiveram presente nessa reunião 8 coordenadores da rede COIAB e a representação da UMIAB. O evento foi para debater sobre a criação da plataforma amazônica, que é uma plataforma regional, que vai fazer parte da plataforma global da UNFCCC. Esse foi um momento muito importante para a gente, primeiro, nivelar as informações sobre a plataforma e ver como que ela iria funcionar, mas também definir agendas de atividades que a COIAB tem que fazer. Saiu um documento sobre o que nós queremos e na próxima semana vamos estar apresentando esse documento ao Ministério dos Povos Indígenas, e posterior aos 9 países da Bacia Amazônica, as 9 organizações indígenas, mas também aos 8 governos da Bacia Amazônica que faz parte da UTCA. Outro evento realizado em Manaus, Amazonas, reuniu lideranças indígenas que são sócios fundadores, diretoria executiva, conselho deliberativo e Conselho Fiscal do Fundo Indígena da Amazônia Brasileira para a primeira Assembleia Extraordinária do PODALI. O encontro ocorreu nos dias 21 e 22 de maio, com o objetivo de fazer a avaliação do Estatuto após 4 anos desde a fundação do Fundo Indígena. Na reunião, as lideranças se dialogaram em torno de suas propostas e aprovaram as alterações no documento. O conselheiro Francisco Batista, do Povo Apurinã, fala sobre o objetivo da realização. Nós estamos aqui na primeira reunião extraordinária do PODALI, convocado para discutir sobre o Estatuto, e estamos fazendo a revisão desse Estatuto, estamos alterando ele, considerando alguma dificuldade que enfrentamos durante esse período, e o objetivo da Assembleia é revisar o Estatuto. Ao terminar a nossa primeira reunião extraordinária na avaliação de revisão do Estatuto, nós vamos iniciar
segunda Assembleia Ordinária do Podali, pedir a avaliação de prestação de conta e fazer uma também eleição do Conselho Deliberativo do Podali. Logo após a primeira Assembleia Extraordinária do Podali, foi realizada a sua segunda Assembleia Ordinária com o lema Por Indígenas, para Indígenas e com Gestão Indígena, o Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, seguindo os dias 23 e 24 de maio na cidade de Manaus, Amazonas. O espaço foi marcado pelo encontro de lideranças indígenas que são sócios fundadores, diretoria executiva, conselho deliberativo e conselho fiscal do Podali, além da coordenação executiva e organizações de base da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, representante do Fundo Indígena do Rio Negro, FIRN, e também da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, UMIAB. No âmbito da Assembleia, foi realizada a eleição dos 11 conselheiros junto de seus suplentes, para a composição do Conselho Deliberativo do Podali. Dos 11 conselheiros eleitos, 10 foram reconduzidos. Estamos aqui em Manaus, nessa segunda reunião ordinária do Podali. Eu, enquanto mulher indígena, participando pela primeira vez aqui nessa construção, que vieram de outras caminhadas, de outros povos, de outros parentes, de outras vozes, me sinto assim, muito honrada desta jornada. Estar aqui hoje é representar um coletivo que já foi antes de mim, mas que após mim vai ser dado continuidade. Então, estamos aqui hoje, nesses 4 anos de realização, onde o Podali tem crescido e tem vindo para consolidar as demandas dos povos indígenas, que já foi lá atrás no passado, quando da construção da nossa COIAB. Então, estamos aqui hoje para validar essas ações e dar continuidade às ações do Podali. O Podali nos representa no novo estado. Então, é um braço da COIAB e eu me sinto feliz de estar aqui hoje. Esse mês também a COIAB participou do workshop regional para a cocriação do modelo financeiro sustentável dos povos indígenas da Amazônia, realizado em Quito, no Equador. Este é o segundo workshop promovido pela World Wide Fund Foundation, WWF, em parceria com as organizações regionais do Brasil, Colômbia, o PIAC, Peru, a IDVEP, e Equador, Confiniai, e as WWF referente aos países. Os participantes discutiram durante 2 dias sobre um modelo financeiro que dialoga com as necessidades e critérios das organizações indígenas dos 4 países. Um dos modelos de fundo apresentado foi o Fundo Indígena Podali, criado por indígenas e para indígenas, com o objetivo do financiamento chegar diretamente aos territórios indígenas. Sou Vinícius Carajá, coordenador tesoureiro da COIAB. Gostaria de estar aqui falando com vocês sobre a participação, que a COIAB teve recente na construção do modelo financeiro, sustentável dos povos indígenas da Amazônia. Então, o evento aconteceu lá a COIAB ela participou diretamente na construção desse modelo financeiro sustentável de povos indígenas da Amazônia e que foi realizado recentemente, em Quito, no Equador. O workshop ele foi promovido pelo WWF e em parceria com as organizações regionais do Brasil, que no caso é representado pela COIAB, a Colômbia, representado pela UPIAC, o Peru, representado pela IDZEP, e o Equador, pela CONFENAI. E a participação do WWF de cada país citado, Então, cada país teve a sua representação do WWF dos respectivos países. E durante os 2 dias discutimos esse modelo de financiamento e como ele dialoga com as necessidades indígenas dos 4 países. E um dos pontos importantes que foi usado como referência, o Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, que é o Podali, que foi criado por indígenas e para as indígenas com o objetivo do financiamento chegar diretamente aos territórios. E é isso que a gente está discutindo, que esses 4 países
cria-se esse modelo para a captação de recurso e faça com que o recurso atenda às necessidades das organizações locais, da base, né? Que o recurso de fato chegue na base. Esse é o objetivo do modelo que a gente está discutindo. Em articulação com a Amazon Watch, a COIAB, por meio de sua assessoria jurídica, apresentou uma carta durante o 167º período ordinário de sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, realizado em Manaus no dia 27 de maio. O documento, lido pela advogada Carla Baré, denuncia os impactos das mudanças climáticas e ressalta a importância do papel dos povos indígenas na proteção do meio ambiente e da biodiversidade. A Corte Interamericana é um tribunal internacional dedicado a conhecer casos de violações de direitos humanos reconhecidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e em outros tratados relacionados. Este ano, a Corte traz a temática Emergência Climática e Direitos Humanos. Prezados juízes da honrosa Corte Interamericana. Meu nome é Carla Baré e falo em nome da COIAB. Esta audiência é histórica, pois ocorre pela primeira vez na Amazônia brasileira. Compareço diante de vocês não apenas como representante indígena, mas como voz de milhares de povos e comunidades amazônicas que têm protegido esta terra por séculos. Nossos ancestrais que habitam esses territórios nos ensinaram a viver com harmonia. Hoje, como já mencionado, essa sabedoria ancestral é mais valiosa do que nunca em nossa luta contra a crise climática. Os povos indígenas, como o meu, o povo Baré, habitam em territórios que abrigam quase 80% da biodiversidade mundial. Nossa conexão profunda com o território não é apenas um legado cultural, mas sim um pilar essencial para a estabilidade climática global. Apesar da nossa contribuição vital para a proteção do meio ambiente, enfrentamos ameaças constantes e graves. As estatísticas são claras. Enquanto 7% das terras não indígenas da Amazônia brasileira foram desmatadas entre o ano de 2000 e 2012, apenas 0,6% das terras protegidas por comunidades indígenas sofreram o mesmo destino. Este contraste ressalta a importância dos nossos conhecimentos tradicionais e a urgência de proteção dos nossos direitos e territórios. Apelamos a esta honrosa corte para que compreenda nossa situação. Merecemos uma proteção diferenciada como defensores não apenas do meio ambiente, mas também de um modo de vida baseado na autodeterminação. Defendemos nosso território e todos os seres que habitam em harmonia com a natureza. Pedimos aos estados que protejam nossos modos de vida e que, como consequência, protejam o meio ambiente. Precisamos de uma resposta integral dos estados que garanta a segurança jurídica do nosso território, como a demarcação da totalidade dos territórios, que rejeite leis que nos colocam em perigo, como a do marco temporal, e que crie e implemente mecanismos de proteção dos defensores em colaboração conosco. Somente assim podemos manter esses territórios cruciais, que agora servem como sumidouros de carbono. Ao salvaguardar nossos direitos e territórios, asseguramos o futuro de toda a humanidade. Ao proteger os direitos dos povos indígenas, protegemos a essência da humanidade e abrigamos caminho para o futuro de todos. Aconteceu o curso de Técnicas de Comunicação e Uso do Portal Proteja. O evento reuniu indígenas e extrativistas de mais de 10 unidades de conservação e terras indígenas do estado do Amazonas para trocar experiências sobre fotografia, edição de vídeo e produção de conteúdo para as redes sociais. Entre os dias 27 a 30 de maio, os estudantes discutiram sobre comunicação popular, captação de imagens e dialogaram sobre como impactar seus territórios e comunidades com a comunicação. Esta ação é realizada no âmbito do projeto Conservando Juntos, iniciativa realizada em aliança com agentes dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o SAID, a Wildlife Conservation Society, WCS, a COIAB e o IPAM. O curso de Comunicação e Uso do Portal Proteja já se encontra em sua segunda edição. O primeiro aconteceu no ano de 2023 e o segundo agora no ano de 2024. Participo desse curso extrativistas e indígenas do estado do Amazonas, onde eles vão estar tendo esse primeiro contato com a fotografia, com a edição de vídeo,
e com a produção em geral de conteúdos para redes sociais. Com isso, eles vão poder dialogar sobre como essa comunicação vai impactar em seus territórios. No segundo dia, a gente teve a participação do instrutor Anderson Teles, que é um comunicador formado pela COIAB e que atualmente trabalha na instituição. Então, foi um exemplo para esses jovens, né? O Anderson trabalhou muito a questão das redes sociais, fazendo tarefas práticas de gravar e editar vídeos para as redes sociais. Então, foi uma experiência, foi uma troca muito satisfatória entre eles. A gente sabe do poder da comunicação e esses jovens, tanto indígenas como extrativistas, vão estar futuramente divulgando a sua cultura, né, o seu povo, as suas tradições, o seu modo de viver, e também pode estar usando essa ferramenta para fazer denúncias, fazer monitoramento territorial, e isso é muito legal. E antes do curso presencial, houveram algumas formações online, né? E após o curso presencial, esses jovens vão estar voltando para o seu território, levando esse conhecimento, né? Levando essas experiências, e dentro do território vão estar produzindo material que vai ser apresentado em julho. Então, em julho, a gente vai estar recebendo esses materiais já com essas técnicas aplicadas. Lideranças indígenas do povo Muri Sateremaué, do município de Silves, Amazonas, denunciaram a exploração de gás natural na região pela empresa Eneva, iniciada sem consulta aos povos indígenas e comunidades tradicionais. A manifestação ocorreu durante o Seminário Internacional Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais frente aos desafios das emergências climáticas, em sessão mediada pelos assessores jurídicos da COIAB, Edinaldo Tucano e Carla Baré. Segundo os parentes Mura, desde a chegada da empresa no território, a caça e a pesca foram prejudicadas. Houve aumento de desmatamento e doenças. Lideranças indígenas contrárias ao empreendimento sofrem ameaças e assédio constantes. Moradores relatam que as atividades da empresa pioraram a qualidade do ar respirado na área explorada. A articulação das organizações e dos povos indígenas do Amazonas, a PIAN, organização de base da Rede COIAB, acompanha o caso Eneva e as movimentações do Ministério Público Federal, MPF, sobre o tema. E agora é hora do nosso giro de notícias sobre os povos indígenas da Amazônia. Desde 2 de maio até 30 de junho estão abertas inscrições do edital para apoio a projetos de gestão territorial e ambiental para as organizações indígenas da Amazônia Legal. As inscrições para a segunda chamada do PODALI podem ser feitas até o dia 25 de junho de 2024. A coordenadora do Departamento de Gestão Territorial e Ambiental, DGTA, do Conselho Indígena de Roraima, Cinéia do Vale, do povo Uapixana, recebeu o prêmio de cientista indígena no Brasil na sexta-feira, dia 24. Importante decisão do STF dá ao governo 30 dias para a apresentação de cronograma para a conclusão da demarcação da terra indígena Caguarriva do Rio Pardo, Mato Grosso. O território aguarda a demarcação há 25 anos. O processo movido pela APIB com o apoio da OPI e COIAB foi analisado pelo ministro Edson Fachin. Esse podcast foi produzido pela equipe de comunicação da COIAB. Roteiro: Alana Manchineri. Revisão: Alana Manchineri e Robson Delgado Baré. Locução: Caiti Gavião e Maíla Carajá. Edição: Sami Chavante. Produção: Gerência de Comunicação da COIAB. COIAB: unir para organizar, fortalecer para conquistar.